O tema da live de hoje é como estruturar uma equipe para entregar o seu high ticket, né? Para entregar um high ticket. Então, vamos lá, mapinha mental na tela, já direto ao ponto. Então é o seguinte, basicamente, a gente sempre fala e a gente ensina como criar um high ticket sem fazer a entrega depender do expert. Então, é uma das premissas que a gente usa na hora de criar o high ticket, né? É criar um high ticket, um HT, sem fazer a entrega depender do expert. Mas é o seguinte, meus amigos, meus camaradas, quando eu digo que não vai depender do expert, ela vai depender de alguém. Então, sobre o high ticket, não é a gente vender e sair correndo. Então, quando eu falo que não vai depender do expert, não quer dizer que você vai deixar as pessoas a Deus dará. Ela vai depender de alguém. O grande lance é que esse depender de alguém vai ser o seu time de entrega e não necessariamente apenas o expert. Então, uma das premissas que a gente usa na hora de criar um high ticket é fazer entregas não depender do expert. Por quê? Se ela depende do expert, é difícil de escalar. Vamos falar assim, não é que é nem difícil de escalar, é impossível de escalar. Então o que acontece? Às vezes as pessoas quando vai vender um high ticket hoje em dia, elas pensam tipo assim, ah, vou vender uma mentoria individual comigo. As pessoas querem mais acompanhamento, querem mais personalização, é isso? É, mas aí acaba que acontece o quê? As pessoas quase que acabam vendendo a hora para as pessoas. Então, tipo assim, cara, ó, eu tenho X reuniões individuais comigo, e eu que entrego, eu que faço isso. Pô, teve um cara lá que foi na imersão FHT esses dias sobre iFood, né? Ele tem um high ticket de iFood. Ele falou, cara, eu não vendo para mais pessoas porque eu não tenho mais gente para entregar, eu não tenho pessoas que façam aquilo que eu sei fazer. Então, acaba que tem essa parada. Então, tipo assim, se ela depende 100% de você, ela vai ficar basicamente impossível de escalar. Uma coisa que é um paradigma, que é assim, ó, os seus clientes não querem o expert, eles querem o resultado. Então, assim, a gente costuma falar, né? Quando você tem um time de mentores que entrega e gera muito resultado, a presença do expert se torna quase irrelevante. Irrelevante. É isso mesmo? Nossa, palavra difícil de escrever, irrelevante. Aí, consegui acertar. Então, assim, na maioria das vezes a gente pensa, então, cara, tipo assim, os seus clientes, eles não necessariamente querem um expert. A princípio, eles falam que sim. Por quê? Eles acreditam que o expert, né, no caso, é uma pessoa capaz de gerar resultado para ele. Logo, ela não tem outras pessoas no radar ainda para fazer isso. Só que o que acontece? Quando eu falo assim que eu tive os dois lados da moeda do high ticket, né? Quando eu comprei um high ticket como cliente, que foi o Insider, eu comprei achando tipo assim, nossa, o Érico vai me ajudar com os lançamentos. Só que chegou lá, não tinha a presença do Érico, mas tinha a presença do Thiago, tinha a equipe de tráfego do Érico que respondia, tinha os navegadores, tinha os coordenadores da empresa, e que em muitas vezes quando a gente tem o tipo de dúvidas que a gente tem, às vezes o tipo de dúvidas que seus clientes têm, eles seriam muito melhores resolvidos por pessoas da equipe do Érico do que pelo próprio Érico. Por exemplo, alguém que entra, imagina lá, eu entro no Insider e começo a fazer meus primeiros lançamentos. Cara, eu gostei dessa luz amarela, ficou bonita, né? Eu nunca tinha feito amarela, tava só no azul e no verde. Agora que eu olhei o retorno aqui, parece que eu acho que eu vou usar amarelo agora. Gostei disso. Então, por exemplo, assim, quando
A gente entra e dá uma. E faz, por exemplo, assim, uma. Eu entrava alguém iniciante. Vai qualquer dúvida que você tem. Às vezes, como é que eu construo uma determinada página? Ou como é que eu configuro uma ferramenta? Como é que eu faço para baixar meu custo por lead no tráfego? Sabe essas dúvidas que enfrenta quem está operando ali? Às vezes eu ia perguntar uma coisa dessa pro Érico, ele não tinha nem ideia de como responder, porque não era ele quem faz essas coisas. E aí, às vezes, as dúvidas, cara, é mais a questão de um jogo de negócio, uma visão estratégica, que talvez não era uma coisa que a gente precisava. Então, você vai perceber que, às vezes, outras pessoas, elas podem entregar um resultado até melhor para o seu cliente do que o próprio expert, devido à especialização e à operação dela de algumas das áreas. Então, primeiro aqui, a gente precisa começar a quebrar esse paradigma, que os clientes não querem um expert, eles querem um resultado. E quando você tem um time de mentores que entrega e gera muito resultado, não é só entregar. Você ter alguém que entrega, cara, é um problema. Você ficar contratando estagiário e botar os caras para responder cliente que está pagando high ticket é um grande problema. As pessoas não, isso aí não vai funcionar. Porém, quando você tem um time de mentores que entrega e gera muito resultado, as pessoas esquecem do expert. Às vezes até preferem outras pessoas do que isso aí. Como é que eu sei disso? Eu consumi o Insider por 2 anos e lá vai quebrada. Depois entreguei o Insider por mais 4 anos. Então a gente vê as pessoas, cara, às vezes se importando cada vez menos com a presença do Érico e, cara, ligando naquilo que está gerando resultado para elas. E aí o que acontece? A pessoa que é o expert, que vamos falar assim, é o general de crescimento, cara, ele vai focar em alavancas de crescimento. Então, é um time que você vai fazendo isso. Então, o expert, na verdade, ele vai ter um papel de, cara, de levar crescimento para a empresa, de trazer mais clientes, de, obviamente, coordenar toda a metodologia de fazer isso, mas o teu time de entrega, ele vai ser responsável por entregar e gerar o resultado. Então, você vai ver que essas paradas, elas se complementam. Então, primeiro, vem desse paradigma que a gente tem que quebrar. O problema, o que que é? O problema. Tem umas palavras que eu acho que seria mais massa se fosse de outro jeito. Tipo assim, ó. Cadarço. Cardaço é muito mais gostoso de falar. Cardaço. Ó, cadarço, cardaço. Iogurte. Ó, iogurte. Meio ruim. Iogurte é melhor. Voltando das palavras aqui. O que que é o problema? Não, o problema vai ficar feio, né? Vai ficar. Vamos lá. O problema, como encontrar pessoas capazes de entregar o HT no lugar do expert. Alguém tem ideia? Se eu perguntasse pra vocês, cara, se eu fosse perguntar pra você hoje, assim, ó, pergunta pra cada um, pro Leandro das Autopeças aí, fica ligado aí, ó. Se eu fosse fazer uma pergunta, cara, como é que a gente encontra as pessoas pra entregar um high ticket no lugar do expert? Alunos, treinando, alguém chuta? Alunos, mas será que é só você mandar? E se você não tem alunos? Às vezes está começando um high-ticket e você não tem a base de alunos. Às vezes você não tem aluno bom ainda para entregar. E aí, como é que faz? Quem é que não tem aluno e queria entregar, construir uma equipe para ter um expert? Então tá. E aí, vocês que não têm aluno, pergunta, onde que você encontra alguém que vai entregar o high ticket no seu lugar? Vocês aí, ó. Todo mundo que falou eu agora, responde essa dúvida para mim, cara. Onde é que você encontra as pessoas? Futuros alunos. Aí, eita. Mas você precisa contratar antes. Como é que você vai fazer a coisa?
Na live do HT. Então vamos lá, meu amigo. Você não encontra. Olha que novidades. Você nunca vai encontrar alguém capaz de entregar o high ticket no lugar do expert. Sabe por quê? Porque se você encontrar, ele é teu concorrente, meu irmão. Alguém que entrega no teu lugar, ele cria o produto dele, para que que ele vai precisar de você? Então, você fica nessa. E outra, quem é que tem a mesma experiência e vivência que você? Às vezes a pessoa que tem a mesma profissão, eu sou nutricionista, eu posso contratar outros nutricionistas para entregar no meu lugar. Mas às vezes as pessoas têm protocolos completamente diferentes uns dos outros. Tem culturas completamente diferentes. Os alunos, mas eu não tenho aluno ainda, Jefferson. E como é que a gente faz? Quando eu não tenho aluno, eu quero começar a criar um high ticket, eu não posso fazer entrega depender de mim, eu preciso contratar outras pessoas. E aí, como é que você sai dessa? Então, olha só, a parada é que é o seguinte, essas pessoas, de fato, você não encontra. A solução, você constrói elas. Você forma os seus mentores. Então, não é sobre os alunos. Às vezes não é todos os seus alunos que você vai fazer isso. Você vai formar alguém para fazer isso. Só que você vai formar, não tem como você formar alguém com as experiências que você tem. É difícil você ter como um todo. Imagina assim, porra, imagina pra gente que tem lá a mentoria que a gente acompanha as pessoas como criar high ticket. Como é que eu encontro as pessoas que conseguem pensar do jeito que eu penso para ver uma oferta de high ticket, para saber quais entregáveis que tem que fazer, para saber aquilo que funciona, que não funciona? Meu, foi anos ralando igual amendoim na boca de banguelo para poder sair do outro lado, sacou? Então é difícil ter as pessoas com essa experiência. Então aí o que acontece? Tá, eu vou formar essas pessoas, mas também não é fácil de formar. Leva muito tempo para formar. Então, cara, e você não tem esse tempo todo. A ideia, quando você forma os seus mentores, como que você faz isso? Você começa capacitando uma pessoa a executar pelo menos uma entregável. Então, por exemplo, imagina assim que você. Só que aí, o que acontece? Você pode e deve começar. Ó, outra coisa. Você pode começar com pessoas de habilidades complementares. Hum, como assim, Lorival? Saca só essa parada. Hoje mesmo, eu tava fazendo. Hoje eu fiz um call com a Mari Tortella. Quem conhece a Mari Tortella? Sabe quem ela é? Massa, o Matheus sabe. Ela é do nicho de radiestesia. E a gente tá realmente estruturando essa coisa de capacitar o time de entrega dela. E fazer a entrega parar de depender dela. E aí o que acontece? Vou dar aqui um exemplo. O resultado do HT dela, tipo assim, que ela promete, é faturar 10K por mês como radiestesista terapêutico. Então ela entrega toda essa parada aqui, cara. O resultado que ela promete é faturar 10 mil por mês como radiestesista terapêutico. E aí, o caminho para a pessoa faturar é a capacitação técnica, aquisição de clientes e
Depois, fidelização e escala. Aí o que acontece? Aqui, nesse caso aqui dela, porra, ela ensina as pessoas a captar pacientes, a captar clientes. Como que ela ensina a fazer isso? Ela faz as alunas criarem um perfil profissional e capta clientes através das redes sociais. Só que aí, imagina assim a dificuldade dela. Como é que ela vai encontrar um radiestesista que tem a agenda lotada, que tem e vai entregar para ela um negócio que, tipo assim, cara, não compensa a pessoa deixar um negócio dela para fazer isso. Então, o que que ela faz? Nesse caso, quando as pessoas vai criar um perfil profissional de Instagram, ou e o cliente capta pessoas através das redes sociais, quem entrega é um social media. Ou às vezes até alguém que trabalha com lançamento, que monta automação, abre um gerenciador de anúncio e consegue montar arte e carrossel com IA. Então, não tem nada a ver com a coisa dela. Então, é uma habilidade complementar. Às vezes, você vai contratar um designer para entregar alguma coisa para você que não tem nada a ver com aquela parada. E você coloca essa entregável específica lá na sua entregável. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir o mapa mental dela aqui, só para mostrar para vocês. Aqui, consigo. Aqui, por exemplo, ó, a gente colocou uma entregável que as pessoas podem ter, né? Tem várias aqui, mas, por exemplo, assim, análise de captação e análise de Instagram. Uma pessoa que faz uma análise de Instagram, cara, é uma pessoa que consegue seguir determinados padrões, fala, cara, vê se a bio está correta, vê se os destaques estão corretos. Ela tem um padrão do método dela. E ela só precisa de alguém que vai checar se a pessoa está fazendo da forma correta aquilo que está no método dela com aquilo que está no Instagram. Então, existe um passo a passo para fazer isso aí. Então, e não precisava necessariamente ser uma terapeuta. Fez sentido para vocês que você começa, às vezes, contratando pessoas de habilidades complementares, que ele vai resolver um problema pontual do seu aluno que não tem nada a ver com o seu método? Ficou claro isso aqui ou ficou meio nebuloso? Ficou confuso? Não? Massa. Então, olha só, aí a gente adicionou também, ó, X consultorias individuais com um grupo de profissionais que podem te ajudar a escalar, como um designer, um gestor de tráfego, um especialista em automação, um social media, um especialista em vendas e um especialista em inteligência artificial. Cara, agora o grupo de terapeutas, imagina, cara, os terapeutas poder contar e ter uma consultoria com um especialista em vendas para falar como é que ele fecha mais pacientes, para fazer isso. E ela não precisou formar terapeutas, sacou? Então, cara, olha lá, o Jefferson já tá arrumando emprego aqui já. Então, tem essa parada, sacou? Então, às vezes, você busca pessoas que já estão no ambiente digital com habilidades complementares que seus clientes vão precisar executar. Aí você vê esse tipo de pessoa e aí você fornece esse tipo de entregável para ela. E aí a gente tem o quê? Nessas entregáveis aqui, a gente tinha colocado, acho que eram 8 consultorias individuais, mais 8 análises individual. Cara, olha quantas entregáveis aqui não depende dela, é só de um profissional complementar a isso. Então, um dos passos é esse, você vai para habilidades complementares de pessoas e você junta isso. Só que aí, olha só, só que nem só de pão vive o homem. Isso aqui vai entregar um pedacinho, uma parcela, mas e o resto? E o que é complementar? O que acontece? Aqui, exemplo é esse aqui, beleza.
Você encontra com a pessoa no entregável. Esse aqui é a habilidade de pessoas complementares. Primeiro, você precisa criar um manual de entrega. O que é um manual de entrega? Vai ser basicamente a lista de entregáveis do seu high ticket com instruções de como um mentor deve conduzir. Às vezes no começo, você vai fazer um manual para você mesmo. Cara, eu vou fazer uma determinada sessão com o aluno. O que é que eu vou executar? Só que quando você faz um manual para você mesmo, você vai e entrega para as pessoas, você acaba fazendo completamente diferente daquilo que você escreveu. Ah, eu planejei que essa sessão com o aluno individual eu vou fazer isso, 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 isso. Chega na hora, velho, vocês trocam ideia, falam uma parada, aí, cara, já é outra coisa completamente diferente. Então, o que acontece? Para você criar um manual de entrega, que é essa lista de entregáveis, como que você faz isso? Primeiro, você entrega, não é nenhuma turma, é uma micro turma piloto. Então é o seguinte, vou começar um high ticket. Como é que eu contrato alguém? Não contrata ninguém primeiro, irmão. Primeiro você faz o seguinte, formaliza a tua oferta do high ticket, oferece no a um para uma micro turma, às vezes tipo assim, você vai ter 3, 4, 5 pessoas no seu high ticket. Pega os primeiros 5 clientes e você entrega para eles, assim, dentro das entregáveis que você definiu, eu tenho uma sessão de diagnóstico para fazer isso, um plano de ação para fazer isso, determinadas coisas que você definiu, mas você só está definido, mas você não sabe direito o jeitão que você vai entregar. Entrega do jeito que você acha que é melhor. Depois que você entrega, e assim, mesmo no jazz, você faz engenharia reversa do que você entregou. O que é engenharia reversa? Eu falei, você planeja antes, executa depois, não funciona. Então você executa primeiro e depois você vê aquilo que você executou. Então é diferente. Então, basicamente, a engenharia reversa, você desmonta o passo a passo que você executou e formaliza as ações de execução. Então, olha só, vou mostrar um outro mapa mental aqui para vocês. Vou dar um exemplo aqui, tá? Aqui, ó. Exemplo. A gente começou o FKT, tava até mostrando, ó. Isso aqui é legal. Agora tô deixando aqui do lado sempre. Quando a gente começou a mentoria FHT, a nossa oferta era desse jeito assim. Exatamente isso aqui. A gente não tinha nem slide de pitch, não tinha nada. Era, isso aqui, era um Telegram, um diagnóstico de produto, um plano não sei o quê. E, e foi assim que a gente começou a primeira turma. De verdade. Não tinha slide, não tinha parada nenhuma. E aí o que acontece? A gente tinha lá uma entregável chamada diagnóstico. Nesse diagnóstico, a ideia é a gente ia definir, junto com o aluno, as principais estratégias. Aí, deixa eu ver aqui um outro mapa mental. Principais estratégicas, deixa eu ver.
Peraí, que são muitas coisas pra mostrar. Diagnóstico HT. Ah, encontrei. Então, olha só. Quando a gente foi fazer um primeiro diagnóstico, isso aqui foi lá da Mário Tortelli quando a gente começou. Olha que louco. Um mapa mental que a gente fez. Primeira coisa que estava escrito aqui, ó. Loucura sem frescura. Você acha que eu sabia como é que eu ia entregar essa parada aqui? A primeira coisa que eu escrevi a hora que eu sentei com ela aqui, ó, deixa eu fazer um loucura sem frescura primeiro aqui. E lá, cara, a gente foi ver quantos alunos ativos ela tem, quantos são, quantos não são. E fui investigando, ó, e o que que é um caminho, ó, o que que funciona, faz seu lançamento, vendeu isso, e se funcionasse tal coisa. É uma possível conclusão, olha isso, possível conclusão, cara, a gente poderia ter dois AR simultâneo, um focado em terapia, outro focado em marketing, depois casar a entrega entre os dois, dar imersão de bônus. Então, olha aqui, a gente já fala de produto e estratégia de venda. Aí fala que o que é? Uma sessão de 2 horas. Olha aqui, o que era nosso diagnóstico. Era uma sessão de 2 horas onde vamos entender o seu negócio e recomendar qual deve ser o seu produto high ticket. Aí, hora de entender o seu negócio, sobre o seu negócio, equipe, resultado. Aí, o produto principal, a gente não preenchia nada. Sobre as necessidades dos alunos, sobre o high ticket, produtos recomendados. E acabou que a gente fez esse monte de coisa e a única coisa que eu escrevi foi esse loucura sem frescura. Então, assim, não foi das obras de arte que eu já fiz na minha vida, não. Falei, rapaz, isso aqui, ó. Sabe quando você sai com de um call de um aluno, assim, você fala, rapaz, esse aqui foi bom. Esse aqui eu saí e falei, rapaz, não sei se deu rock, não. A ideia foi fono, acabou a hora, mas ficou feliz, mas vai precisar remarcar. Foi mais ou menos assim. Então, nem a gente sabia o que que tinha que fazer direito nesse primeiro diagnóstico. Depois que eu fiz um, dois, três, eu pensei assim, e eu conversando com o Thiago, a gente falou, cara, acho que dá pra gente criar a oferta. Se a gente focar na criação da oferta de alguém, é melhor. E já fazer de cabo a rabo, ao invés de ficar pensando, histórico do negócio, e fala de estratégia de venda, que aí não conclui um, não conclui outro. Então vamos falar só de produto. Parece que funciona assim. Aí olha só como é que a gente fez. A gente foi e começou a escrever, ó. Aprendizados, depois que a gente começou a entregar o diagnóstico, os nossos aprendizados. E olha como que a gente escreve, tá? É assim, é uma treta montar com quem não tem método. Por exemplo, cara, eu vou ensinar você a ter resultados, falar inglês, mas eu nunca fui professor de inglês. Porra, como é que eu vou montar um diagnóstico desse cara? Foi mais difícil, foi mais desafiador fazer isso com as pessoas. É uma treta desenhar a jornada do aluno sem um expert, cara. Caiu um cara que lançava um bicho que ensinava terapia holística lá. Eu, que não entendo nem da terapia que é mais concreta, eu não consigo entender. Imagina da holística, irmão. E o cara também não sabia explicar, ficava um surdo e um mudo tentando conversar assim, só ameaçando os dois. Pô, não tinha como fazer, tinha que ter o expert junto. Quanto melhor a jornada do aluno, melhor ficam as entregáveis. E não, não, não. Então a gente foi escrevendo assim, ó, de forma sem filtro mesmo, sacou? Cara, é uma treta fazer isso. Isso aqui é fazer engenharia reversa. Tá entendendo? Então a gente pegou uma microturma, entregamos um diagnóstico e aí a gente começou a fazer engenharia reversa. Até no momento em que a gente redefiniu. Passou de sessão de até 2 horas via Zoom, onde vamos analisar o raio-x do seu negócio e desenhar a jornada do sucesso do seu cliente e definir a oferta do high ticket. Olha a diferença da definição. Sessão de 2 horas via Zoom, onde vamos entender o seu negócio e recomendar. Nessa busca aqui de entender qual era o negócio, eu ficava mais perdido que a pessoa, que a gente falava sobre o negócio, falava sobre o produto principal, falava sobre as necessidades do aluno, sobre o high ticket, sobre o produto high ticket. Cara, imagina, e tudo isso em 2 horas. Aí você fala um monte de coisa e não aterriza nada. Só que a gente teve que entregar algumas para aprender isso. Ah, tá, aprendemos, a gente mudou a definição. Aí a gente foi lá e entregou mais um tanto de diagnóstico.
até o momento em que a gente vai e escreve os processos de entrega. Então, assim, ó, o aluno preenche o questionário raio-x, ele preenche isso, faz essa, tararara, até o momento que, assim, ó, vou pular todo esse lenga-lenga aqui, vou direto aqui no ponto número 8, que é assim que o mentor comparece na sessão. Então, olha isso. Quando alguém. Ó, agora só uma parada, um detalhe. Eu vou mostrar para vocês o nível de detalhe que a gente tem antes de contratar qualquer mentor. Então não é tipo assim, ó, eu vou contratar um mentor e vou falar para ele fazer isso. Não, antes disso eu crio um manual de entrega. Então antes, quando era só eu e o Thiago entregando o FHT, cara, era só a gente e a gente dava umas bolas fora assim e corria atrás e corrigia, e conversava e assim é que era. Depois, quando a gente foi começar a contratar outras pessoas, a gente falou assim, cara, a gente precisa treinar essas pessoas para fazer pelo menos o diagnóstico. Que assim que as pessoas entram, imagina, a gente acaba de fazer um evento, entra aquele monte de gente indo fazer aquele tanto de diagnóstico, a gente não dá conta. Então, se a gente pegar as pessoas que faz só esse diagnóstico pra gente, o resto a gente desenrola. Então, a gente começou só por uma entregada. Mas, para eu contratar essa pessoa, eu tenho que dar um modelo replicável para ela. Eu tenho que dar um modelo ideal. E aí a gente vai, conversa, começa a ver sobre esse modelo ideal. Aí a gente vai e depois de algumas sessões realizadas, a gente escreve passo a passo como deve conduzir cada diagnóstico. Então olha isso. Funciona assim, ó. Primeira coisa, o mentor inicia uma ferramenta de transcrição de IA. Então a gente tem uma ferramenta que fica transcrevendo tudo aquilo que o mentor faz junto com o aluno, que fica gravando as paradas lá. Por quê? Eu consigo analisar depois o que o cara está falando, o que que não fez, tem um resumo, eu consigo controlar melhor. Então, entrou, já inicia a ferramenta de IA. Aí depois, ó, você vai fazer uma apresentação de 10 minutos. Não é uma sessão de 2 horas que eu estou prometendo. Eu estou falando pro cara o que que ele vai fazer nos primeiros 10 minutos. Vai ser assim, ó. Vocês vão ficar de cara com o nível de detalhe. Você vai cumprimentar a pessoa pelo nome. Primeira coisa que você fala, chegou na sessão, fala: Bom dia, Leandro. Bom dia, Adriana. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Matheus. Bom dia, Dani. Você vai cumprimentar o cara pelo nome. Então, ó, olha só, no momento, e tem uma explicação, não é só tipo assim, cumprimentar pelo nome. Não é só isso. Eu explico que porra é cumprimentar pelo nome. No momento em que o mentor e o aluno entram na sala de Zoom, o mentor cumprimenta o aluno ou alunos pelo primeiro nome, estabelecendo uma conexão pessoal e criando um ambiente acolhedor desde o início. E pelo primeiro nome, eu não vou falar: Oi, Matheus Martins, Heloísa Ramalho, tudo bem com... Porra, não. Mais um pouquinho fala: E aí, Elo, como é que tá? Né? Você não pode ir tão íntimo, mas pelo primeiro nome já gera uma conexão. Aí depois, você tem o quebra-gelo e conexão. O que que é o quebra-gelo e conexão? Cara, o mentor identifica rapidamente um ponto em comum ou algo do contexto imediato, como cidade, cenário, nicho ou detalhes do negócio, para gerar conexão e conforto na conversa. Exemplo: eu vejo aí que você é de Florianópolis, já tive aí, já tive nas praias. Ah, seu nicho de coach é interessante, e vai não sei o quê. Então, no nível que eu não quero que os meus mentores sejam cuzão. Então, eu quero que eles recebam bem a galera. Então, vai, cumprimento pelo nome, faz um quebra-gelo, beleza. Feito isso, você faz uma apresentação pessoal do mentor. Então, o mentor faz uma apresentação breve, destacando sua experiência, expertise, resultados alcançados e o papel no programa FHT, para trazer autoridade e transmitir confiança ao aluno. E ó, breve. É uma apresentação breve, levando cerca de 30 a 40 segundos, respeitando o limite de tempo do bloco de 10 minutos. Olha um framework para você se apresentar. O meu nome é Lorival, eu trabalho com marketing digital há X tempos, destaca. Expertise, cara, sou aluno da FHT há tanto tempo, reforço conhecimento. E papel, meu papel no diagnóstico é criar isso, é conexão com o aluno, cara, eu tô animado porque a parada é essa. Então, aonde que eu acho alguém que sabe? Cara, você não acha. Você vai treinar alguém palavra por palavra o que ele vai fazer.
Aí, beleza, fez isso, ok, o cara conseguiu fazer isso. Depois, eu vou explicar o objetivo da sessão de diagnóstico. O mentor explica o propósito da sessão de diagnóstico, uma sessão individual de até 2 horas via Zoom, para analisar o raio-x do negócio do aluno, criar a jornada de sucesso do cliente, o avatar, e estruturar a oferta ou high ticket, estabelecendo clareza e alinhando. Esse alinhamento é necessário para que o aluno saiba o propósito dessa reunião e não tenha expectativas desalinhadas. Ah, eu achei que a gente ia falar sobre venda. Ah, eu achei que você ia me ensinar. Não, cara, hoje aqui é para criar isso. E outra, não deixa o cara desfocado. Que às vezes você entra numa sessão 1 a 1 com o aluno, é ele que domina a sessão. Ele que conduz a parada para você. Então, não, cara, você estabelece essa parada. Fala que já estudou o negócio. Cara, ninguém quer chegar tipo assim, ô, e o que você faz da vida mesmo? Aí tu acha mesmo que você é bonzão o suficiente para tirar a ideia do sovaco e fala pra pessoa assim: não, velho, tem que falar que já estudou o negócio antes. Menciona a conversa. E aí, para estudar o negócio antes, cara, ele fala que analisou as paradas lá. Eu li o raio-x, eu li isso, então a gente tem as informações do aluno. Aí depois você conversa, menciona a conversa com outros mentores. Pô, já falei com outras pessoas sobre o seu caso e a gente tem um possível direcionamento. E cara, só que eu queria entender a sua perspectiva. Porque, por exemplo, um saco é quando o mentor chega na sessão e pergunta para o aluno assim: e aí, o que que você quer ver hoje? Foi assim, se eu soubesse que eu queria ver, eu não teria vindo até você, eu já teria visto sozinho. Só que às vezes você começa falando direito, você vai metralhando as coisas sem ter nenhum contexto do cliente, é ruim também. Porque às vezes o cara fica acuado e tem um detalhe importante que você deixa passar. Então o que que você faz? O equilíbrio da vida. Um pouco droga, um pouco salada. O que que você faz? Mano, eu já estudei, já tenho as paradas tudo aqui para te trazer. Só que eu queria entender uma breve perspectiva sua. E deixa ele falar, por isso aqui, ó, tudo isso aqui tem que durar só 10 minutos, tá bom? Aí a gente vai para explicar a visão estratégica do high ticket. Aí você explica o que é, explica o que que é tal coisa. Parará. Aí vai falar tipo assim, você vai explicar o que que é um acelerador de resultado. Aí tem todas as definições. Explica o que que é o ciclo do acompanhamento, são coisas importantes que o aluno precisa aterrissar. Reforça a necessidade que as pessoas têm de ter um acompanhamento. Mostra a diferença de um curso de um acelerador de resultado. Fala para a pessoa que o acelerador de resultado é um aqueduto, que é a coisa mais forte, e uma visão geral de como funciona um ecossistema de produtos. Porque o que acontece? Você vai entender que quando um aluno seu compra o high ticket, você vai ter que continuar vendendo para ele a cada passo que ele precisa executar. No meio ele desanima. Assim que ele compra, ele acha, fala, cara, será que eu fiz a decisão certa? Aula de boas-vindas. Então, assim, é uma constante venda, né? Vamos falar, cara, você está convencendo as pessoas a tomar uma ação? Primeiro você convence as pessoas a fazer o comprometimento financeiro. Depois você vai ter que convencer as pessoas a executar aquilo, porque é assim que ela vai chegar no resultado dela. Então, é um processo de venda. As pessoas desacreditam, elas se desmotivam, não se acreditam nelas mesmas. Então, a gente vai e explica todo esse fundamento na primeira sessão, que é importante estabelecer isso com o aluno. E tá tudo scriptado. Aí você vai preencher as informações iniciais do documento de diagnóstico em 5 minutos. Você vai colocar, ó, a data que a sessão está sendo realizada, colocar o nome do mentor que está realizando a sessão e um resumo do avatar para deixar claro. Tá aqui bonitinho. Aí você vai criar a jornada de sucesso do cliente no documento de diagnóstico, 40 minutos. Então, ó, porra, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui e aqui é 40. Significa o quê? Que a jornada de sucesso do aluno é importante. Então você não vai poder ficar conversando 1 hora sobre a tia, sobre o jogo do Corinthians, sobre as paradas, e na hora de tem que fazer o que tem que ser feito, você vai fazer atropelado. Não pode fazer isso. É, cara, aqui é 40 minutos, pelo menos, montando essa parada aqui, meu irmão. Então tá, tem 40 minutos. Depois que você passa esses 40 minutos, você vai passar mais meia hora criando a oferta do aluno.
E olha o framework da oferta. É isso aqui, ó. Tem que estar com isso aqui definido, tem que estar com esse, 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 tem que estar com esse. Aí, para você criar a oferta do aluno, aí tipo assim, a gente tem um banco, olha só, eu forneço para ele, ó, pilares de ideias de entregáveis. Então, tipo assim, ó, você vai entregar alguém do pilar de direcionamento estratégico. Eu dou um cardápio de entregável, que o meu mentor ele não precisa tirar do sovaco uma entregável. Ele acha qual que eu tenho aqui no meu cardápio e vai montando para a pessoa. Assim como tem um restaurante, você tem um cardápio, você vai pegando, vai montando o seu prato. Ele pega lá, tipo assim, imagina assim, mais ou menos um high ticket, quando você coloca dentro do nosso metro um acelerador de resultado, ele tem umas entre 10 a 12 entregáveis diferentes. Mais ou menos, tá? Se eu dou para o meu mentor um cardápio de 50 entregáveis, o papel dele é escolher aquele que mais encaixa. Ele não precisa pensar no novo e desenvolver e ter uma ideia maravilhosa. Eu tenho um banco de entregáveis para ele que ele vai poder fazer isso para a galera. Então tá aqui, olha quantos entregáveis a gente tem. Porra. E cada uma das entregáveis está escrita. Ah, então é que, porra, tem todo acesso aqui. Entendi. Aí depois colocou a duração do programa, fez isso, fez tal coisa. Aí você vai fazer um recap no final. O que que é um recap no final? Cara, você vai fazer como se fosse um pitch resumido, reforçar quais entregáveis depende do expert, perguntar os principais insights, responder dúvidas do aluno. E depois, os últimos 5 minutos, direciona os próximos passos dentro do programa e o mentor dá um check no mapa mental no entregável da sessão de diagnóstico. Você vem lá e marca que está feito isso aqui. Então, olha, cara, você sacou que, tipo assim, a diferença do primeiro diagnóstico que eu fiz, a loucura, que tinha loucura sem frescura, brother. Agora você viu o nível de detalhe que a gente faz isso aqui? Então, se eu pegar uma pessoa, eu não preciso encontrar alguém que tem a mesma cabeça que o Lorival para criar um high ticket. Eu preciso encontrar alguém que consegue se apresentar por 10 minutos, que consegue chamar a pessoa pelo nome. Sabe, quem é capaz de cumprimentar alguém pelo nome aqui? Pô, todo mundo é capaz. Quem é capaz de fazer um quebra-gelo com alguém? Quem é capaz de explicar uma visão geral da metodologia que está escrita ali para ele o que é para fazer? Então aí eu formo as pessoas. Eu não preciso, e aí você não precisa ter teu concorrente fazendo tudo aquilo que você faz junto com você, não, cara. Você precisa de alguém que é capaz de executar um passo a passo claro. E uma vez que você coloca esse passo a passo claro, cara, você consegue contratar e treinar pessoas. Então, isso aqui, ó, esse nível de detalhe, né? Eu não vou entrar na toca de coelho, mas a gente tem para esse, 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 para esse. Então, cara, pô, não tô com a tela ligada, tá aqui. Cara, eu te mostrei, a gente mostrou aqui, ó, esse aqui do diagnóstico só. E ó, se a gente for ver o zoom, né? Sabe quando vai aproximando do planeta Terra, assim? Ah, pô, aqui a gente tá aqui. Dentro disso tem isso aqui. Dentro disso aqui tem isso aqui. Dentro disso aqui tem isso aqui. Dentro disso tem tudo isso que eu tava mostrando para vocês. Então, olha quanta coisa. Os passos obrigatórios, o que você tem que fazer, definição, cada frase disso aqui. Aí, fechou isso aqui? Cara, olha isso. Tá só no passo 8. O mentor comparece uma sessão, aí vem pra cá. É tipo quando tu vai vendo a Terra, aí você volta, tem o sistema solar, aí você tem a Via Láctea, aí você tem todas as galáxias, você tem os universos. Você vai fazendo isso? Então, cara, você vai fazendo a questão de você ter até o seu material, o seu manual de entregável. Então, hoje, a gente tem um manual de como entregar cada entregável do FHT. Então, antes de você pensar, como é que eu contrato alguém? Foi, mano, como é que você entrega primeiro? Primeiro você começa com eu equipe. Vai você sozinho. Não tem como você colocar as pessoas para descobrir no seu lugar. Então, primeiro você começa um high ticket. Você não precisa ter equipe para começar um high ticket. Começou eu e o Thiago.
E a gente entregou. Rala um pouco no começo? Rala. Mas você sai do outro lado. E aí, beleza, cara, a gente tem isso. Acaba que isso aqui é você construir o manual de entrega. Então, é uma lista de entregáveis do seu high ticket com instruções de como o mentor deve conduzir. Então, primeiro você faz engenharia reversa e aí formaliza passo a passo, detalhado e com ações autoexplicativas de como um mentor deve conduzir determinada sessão. Determinada sessão não. Conduzir cada uma das entregáveis do programa. Então, primeiro você entrega uma microturma piloto, depois que você entrega no Jazz, você faz engenharia reversa do que você entregou, e aí formaliza um passo a passo com ações autoexplicativas de como o mentor deve conduzir cada uma das entregáveis do programa. Por exemplo, aí eu mostrei aqui para vocês um diagnóstico. Agora, olha que interessante, que coisa massa, né? O... Mostrei aqui para vocês esse aqui, ó, diagnóstico HT da Mari Tortella. A Mari Tortella, como é que foi a parada, né? Quando a gente começou o FHT, a gente selecionou 16 pessoas para a gente acompanhar. E a Mari Tortella era uma delas, no nicho de radiestesia. E ela fez 980 mil de faturamento com uma live. Ela investiu R$ 1.000, fez uma live e faturou 980 mil. E assim, vendendo um high ticket, assim, ok. Tinha lá umas sessões individuais, uma coisa assim, porque a gente não tinha criado a oferta. No fim das contas, o diagnóstico, ela saiu com o quê? Com esse loucura sem frescura aqui. E eu falei, ó, porra, o caminho é o quê? Você vai fazer. Cadê aqui onde a gente tinha colocado? Ó, possível conclusão. Então, olha isso. No começo, ela sai do diagnóstico, o quê? Qual que é o veredito que eu dou para ela? Uma possível conclusão. Cara, possível conclusão, você tem ideia de quão bosta eu fui nisso aqui? Eu nem concluí o negócio. Ó, é uma possível possibilidade de talvez, não tenho certeza se dá. Que mentor bom, hein? Acho que não sei. Exatamente. Exatamente isso, só que é o contrário. Porra. Mas ainda assim, depois a gente deu bootcamp, fez as coisas. Esse direcionamento, que foi o jeitão, que era tipo assim: a gente vai fazer um AR focado em terapia e outro focado em marketing. E a gente começou pelo AR focado em marketing. Foi isso aqui que ela saiu. Então, só de ter encontrado a direção da coisa e depois ter dado, obviamente, a gente ensinou como é que faz um AR, como é que faz isso, depois foi fazendo essa parada, mas o individual foi só, cara, vai por esse caminho. Isso foi em 2023. 2 anos depois, exatamente no dia de hoje, eu faço uma sessão de diagnóstico com a Mari Tortella. Por quê? Ela está renovando os alunos dela que compraram um ano atrás. E já passou esse um ano. E ela falou assim, cara, eu queria ajuda para reestruturar a oferta do meu high ticket. Eu falei assim, Mari, vamos fazer um diagnóstico? Aí ela falou assim, ó, igual aquele que a gente fez aquela vez? Eu falei assim, exatamente, só que é o contrário. Igual, só que nem. Aí a gente fez um novo diagnóstico, que foi hoje. Olha aqui. Aí olha a parada. Hoje eu segui exatamente o nosso framework. Então eu fui lá, coloquei a data, coloquei o mentor. Olha só, lembra aqui do meu guia de mentores aqui, ó. Olha lá, mentor comparece na sessão. Olha lá, tô aqui nessa partezinha.
Fazer isso, coloco. Olha lá, preenche as informações do documento inicial. Tá aqui, ó, preenchi as informações, essa aqui. Aí fiz algumas anotações. Olha lá, eu explicando o acelerador de resultado, a visão geral da metodologia. Olha aqui, ó, eu explicando junto para ela. Explicar a visão estratégica do HT, o AR, o aqueduto. Isso aqui foi feito, ó, 10/6, foi feito hoje. Aí eu expliquei o ciclo do acompanhamento, bonitinho. Aí aterrissou uma parada dela. Aí a gente falou, cara, que é um acelerador de carreira o negócio dela. Ah, entendi. Agora vamos lá. Vamos desenhar a jornada do avatar. Qual que é a etapa um? É a parte da preparação. Então, ó, ele tem que desenvolver as habilidades terapêuticas, definir os tipos de serviço terapêutico, faz o planejamento de metas e objetivos, cria o roteiro de apresentação para o cliente. Aí eu faço isso aqui. Então, aí depois vai, cara, etapa 2 é a captação de cliente. Aí estruturei toda a jornada do aluno dela, da fase de fidelização e escala. Aí fomos lá para a oferta do HT. Aí olha só, agora tem a mentoria Diamante Pro, um acelerador de carreira para radiestesista terapêuticos, onde eu e meu time de especialistas fornecemos um acompanhamento individualizado durante todo o processo de criação do portfólio de serviços, captação de clientes, fidelização e escala de faturamento. Ó, definiu o programa agora. Aí tem as entregáveis, ó, tudo definido. Ó. O primeiro passo, o que que é de um para um, o que que é de um para muitos, os boxes, não sei o que. Cara, ela saiu da sessão de diagnóstico em choque. Porque agora a coisa foi completona. Aí, tipo assim, cara, uau na parada. E aí o que acontece? Pô, ó aqui, o Bento que tá aqui. O Bento, é tu que. Henrique Bento, que eu não sei se é. É você que tá no FHT, né? Mano, deixa eu te contar uma parada. Esses dias, fui fazer um call, não sei quem era. Ah, eu não vou lembrar o nome. Mas eu sei que a galera começou a falar assim. Falei, mano, ó, a gente tá com dúvida aqui pra fazer tua parada, isso é uma coisa pontual, cara, porque o Bento direcionou a gente aqui, que o Bento passou essa estratégia. Eu falei, que porra é Bento, velho? Agora o cara, aí eu falei assim, eu vou dar uma comida de toco, porque o cara tá aqui no FHT, aí tá pegando mentoria com um tal de Bento aí, agora tá que eu ajudo a fazer, executar o que esse Bento mandou. E ainda tem a cara de pau de ficar elogiando na minha cara, que foi muito massa essa call com o Bento. Foi, não sei, então vai lá fazer mentoria com o Bento, filho da puta. Aí fui ver o Bento, é o mentor do FHT. Falei, ah, nem chegou o elogio primeiro do que tu, brother. Parabéns, Bento. Obrigado, velho, por cuidar da galera, velho. Você é real, muitas pessoas véio, falam muito elogio nos teus NPS e tudo mais. E aí depois eu fui assistir muitas calls suas também. Cara, reconheci você em público aqui, velho. Tu tá arrebentando, irmão. Obrigado e parabéns, viu? Tá foda, foda, foda. Então, galera, aí é isso. Aí olha que massa, cara. Porra, o Bento foi lá, entrou como aluno no FHT, eventualmente ele vai e começa a entregar diagnóstico e, porra, aí quando a gente começa a receber elogios, que ficou, pô, foi melhor do que o que eu fiz com você. Reunião estratégica foi melhor que aquela que a gente fez, cara. Aí é massa. Aí você começa a ver que as pessoas, elas, cara, elas não dependem do expert. Depende de você ter um time de pessoas fodas que entrega junto contigo. Porque aí é um ciclo, cara. Aí você consegue focar em mais coisas. Porque imagina, se eu tivesse entregando os diagnósticos sozinho, desde aquela vez, eu não ia ter esse passo a passo tão detalhado. E a minha entrega não ia ser tão boa. A minha entrega foi muito melhor hoje com a mesma pessoa. Olha só, Mari Tortella e eu, só que 2 anos depois. Porque, cara, a gente criou todo esse processo da parada. Então, você. Não é que você encontra as pessoas, você constrói elas. Você forma os seus mentores. Como é que você faz? Primeiro, você entrega a primeira turma com equipe. Aqui, ó. Equipe. Em vez de ter uma equipe, você começa com uma equipe. Faz engenharia reversa
no trabalho da equipe. Depois, você cria um manual de entrega. Contrata pessoas que são capazes de executar uma entregável específica no manual de entrega e coloque entregáveis de habilidades complementares. Então, por exemplo, se você ensina as pessoas a captar pacientes, a ter clientes, a escalar, cara, contrata um dia um gestor de tráfego para cuidar do teu negócio e bota ele para cuidar dos teus alunos também. É desse jeito. Na ignição, os caras que tocam lançamento do Eric faz plantão de dúvida no Insider. Claro, brother. Como é que eu vou arrumar? Como é que você acha que eu sei de tráfego para fazer plantão de dúvida no Insider? Então a gente começa a pegar e vai fazendo toda essa parada, sacou? Então, cara, você começa, a primeira turma você entrega com a equipe, vou colocando um númerozinho aqui, ó. Ícone. Depois, você faz a engenharia reversa no trabalho de equipe. Aí você pode adicionar, não é coloque feio, né? Adicionar entregáveis de habilidades complementares, por exemplo, designer, automações, anúncios, edição de vídeo. E eu tô falando, quando eu coloco isso aqui, eu não tô falando que você tem que entregar os vídeos editados para seus clientes, não, viu? Eu tô falando se um dia você precisar ter um bootcamp de edição de vídeo, quem vai fazer? Esse cara. Se você precisar ter uma análise de conteúdo, tu bota esse cara. Não é para colocar essas pessoas, ah, então tá, vou colocar um gestor de tráfego, então paga a empresa para ele de uma vez, limpa o bumbum dele a hora que ele sair do banheiro também. Não é isso que eu tô falando para fazer para eles. É você ter pessoas que têm essas habilidades que vai fazer essa parada para que vai fazer isso aqui que eu tô falando, que vai conseguir executar as entregáveis de habilidades complementares. 7. Aí você começa, isso aqui tá aqui dentro, você começa a capacitação de uma entregável. Isso aqui, esse aqui não é o passo 4, esse aqui é o 5. Aí o que acontece? Você contrata essas pessoas, adiciona habilidades, e aí você vai acompanhar o desempenho dos mentores e resultado dos clientes. Isso aqui são coisas diferentes, tá bom? O desempenho dos mentores e o resultado dos clientes. Que passo que é esse agora? É o 6. Como assim? O que acontece? Existem aqui duas variáveis. Esse desempenho dos mentores a gente mede através de um NPS. O que acontece? Depois que um cliente consome uma entregável, o suporte envia uma mensagem pedindo para o cliente responder um NPS. NPS é uma pesquisa de satisfação. Basicamente, assim, toda call que o Bento faz lá pra gente, a gente manda depois pra ele. Ó, pá, tu falou com o Bento agora há pouco? Manda aqui pra gente. De 0 a 10, o quanto você recomenda
e escreva um comentário que motivou sua nota. Então, cara, o que que é? De 0 a 10, quanto você recomenda? Tipo, cara, quanto você gostou dessa sessão com esse mentor? E escreva um comentário que motivou sua nota. Nisso aqui, você está acompanhando o desempenho dos mentores, que é através de um NPS. Assim, ó. Acompanha o desempenho dos mentores. E aqui, resultado dos clientes. Uma coisa, é, toda solicitação de entregável barra agendamento deve ser feito através de formulário. Então, toda solicitação de entregável e agendamento deve ser feita através de um formulário. Então, assim, quando um cliente seu vai falar assim, cara, eu quero marcar um diagnóstico, eu quero marcar uma reunião estratégica, eu quero marcar o que quer que seja com você, não vai ser chama tu no WhatsApp e tu marca. Não, ele precisa preencher um formulário. Pode ser feito no Google Forms, pode ser no Typeforms, pode ser em qualquer lugar. Ele tem que preencher um negócio e apertar e preencher uns campos para você. Em um desses campos, obrigatório, você pergunta qual o seu resultado dentro do programa. E aí, tipo assim, você vai fazer a pergunta do seu jeito. No meu caso, eu pergunto, cara, quanto foi o seu faturamento bruto com high ticket até agora? Eu pergunto assim. Às vezes você vai perguntar, cara, qual foi o teu resultado com blá 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 blá. Você vai ver qual que é o resultado para você. Quantos pacientes você conseguiu captar através disso? Quanto sua empresa faturou? Você vai perguntar o seu principal resultado. Por quê? Porque muitas vezes os alunos, eles vão ter resultado, eles não vão te contar. Eles não vão chegar correndo falar para você. Mas se toda vez que ele vai consumir, ele é obrigado a falar, aí você já tem um mapeamento bom de resultados. E aí, se o aluno não consumir nenhuma entregável, meu irmão, tu tem que ligar para ele e fazer ele consumir. Então, para você acompanhar os resultados do seu programa, é só o aluno consumir. Dessa forma você faz isso. As pessoas nem. Cara, é uma coisa simples isso aqui, mas, cara, foi ó, anos pra gente ter essa ideia. Porque às vezes era no debriefing, mas as pessoas não debriefavam depois, então era um problema mapear os resultados. A gente colocou isso aqui e começa a mapear os resultados da galera. Que, e aí, qual que é a importância de você mapear os resultados dos seus clientes? Cara, é tua principal moeda de marketing. É o resultado dos seus clientes. O que mais faz a gente vender, tu acha que é esse cabelo bonito aqui, essa piada boa que eu sei fazer? Não, não, mano, é que a gente entrega resultado. Eu falo, mano, olha isso aqui, o bicho investiu R$ 1.000, faturou 1 milhão. Ó, a galera fez 82 milhões nos últimos 2 anos. Aí as pessoas veem a oportunidade, vê aquilo que é verdade e fala, rapaz, mesmo esse cara sendo chato assim, eu acho que eu vou engolir ele porque o resultado parece ser bom. É assim que funciona. Tu acha que você tem uma legião de pessoas que tá aos pés do expert, que quer fazer. Não, velho, a galera quer resultado. Ela te engole, tu, expert chato, porque tu vai entregar o resultado pra ela, sacou? Então, funciona dessa forma. Então, como é que você faz para criar uma equipe e fazer a entrega como. Cadê o tema da live aqui? Fazendo um recap da coisa, né? Sobre como estruturar uma equipe para entregar um high ticket. Uma premissa para você criar um high ticket é fazer com que a entrega não dependa do expert. Por quê? Se ela depende, vai ser impossível de você escalar. É difícil de se fazer isso. Você sangra muito, vai depender 100% dele.
Então a premissa é fazer não depender do expert. E uma coisa que vocês têm que quebrar é que as pessoas não necessariamente querem um expert, elas querem o resultado. Quando você tem um time de mentores que entrega e gera muito resultado, a presença do expert se torna quase irrelevante. As pessoas querem o resultado, elas não querem um expert. Só que o problema é como é que se encontra as pessoas capazes de entregar o high ticket no lugar do expert. A resposta é: você não encontra, porque se você encontrar, ele provavelmente vai ser o seu concorrente. A solução para isso, o que que é? Você constrói elas. Você tem que formar os seus mentores. Só que você não vai formar uma pessoa para ter o mesmo nível de experiência que você tem. Você vai formar uma pessoa capaz de executar uma entregável muito bem detalhada. Como é que você faz isso? Como é que você estrutura? Primeiro, você faz uma primeira turma, seleciona uma turma piloto e faz a primeira turma com equipe. Você entrega sozinho. Sozinho mesmo. E é poucas pessoas. Você não quer aqui fazer milhões na primeira. Você quer entender como é que funciona a coisa. E você entrega. Algumas vão ser boas, outras vão ser ruins, cara. De verdade. Eu já fiz muito call que eu falei assim, mano, esquece isso aqui, vamos fazer de novo. Que não saímos do lugar. E é massa, cara. Seus alunos não ficam bravos com o seu problema é quando você não assume que foi ruim e acha que foi boa. Aí é foda, mas, cara, aí ele nem achou, às vezes ele tirou uma puta sacada. Não, mano, mas eu vou te dar de novo porque eu não gostei. Mano, você cria até um vínculo maior. Então, não tenha medo de errar com as pessoas. Tenha medo de ser cuzão com elas, tá? Então, se errar e ser gente boa, não tem problema. Errar e ser cuzão é um problema. Então, depois que você fez a primeira entrega com a turma de equipe, você faz engenharia reversa no trabalho de equipe. O que é uma engenharia reversa? Começa a formalizar tudo aquilo que sai da tua cachola, sem filtro, brother. Não precisa escrever bonito nos termos empresariais, não. Ó, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui foi uma merda, isso aqui foi legal pra caralho. Tu vai escrever a parada lá. Depois, você vai criar um manual de entrega. O que é um manual de entrega? É uma lista de entregáveis, de todos os entregáveis do seu high ticket, com instruções de como o mentor deve conduzir. Então, como é que você fez isso? Você faz engenharia reversa, depois você formaliza um passo a passo detalhado com ações autoexplicativas. O que é ações autoexplicativas? Irmão, eu explico o que é cumprimentar pelo nome. Se eu falar assim, ó, ô Matheus, você vai fazer um Zoom com o Henrique amanhã. Como é que você vai começar? Você vai cumprimentar o Henrique pelo nome. Tu entendeu, brother? O que é cumprimentar pelo nome? Entendeu? Mas para mim não é suficiente. Eu tenho que explicar o que é cumprimentar pelo nome. É assim, ó, no início da conversa, você cumprimenta a pessoa pelo primeiro nome para você estabelecer um tom acolhedor desde o início. Eu explico o que é isso. Então, isso são ações autoexplicativas, no nível de detalhe que não tem dúvida para a pessoa fazer isso. Aí, beleza. Aí você contrata as pessoas que são capazes de executar uma entregável específica seguindo o manual de entrega. Você vai ver que a coisa tá tão bem mastigada que você não precisa, às vezes, de um gênio para fazer isso. No nosso caso, é mais difícil, que a gente só contrata pessoas que têm resultado. Mas, cara, dependendo da parada, cara, são habilidades complementares. Então, você não precisa fazer isso. Então, você prepara muito bem o mentor. Eu não estou falando que seu mentor deve ser ruim também, não. Cara, são pessoas, ó, capazes de executar uma entregável específica. Não é alguém incapaz babando, caindo aos pedaços que você vai contratar, não. Até o Henrique consegue entregar, ó pra cara dele. O Érico fez isso uma vez, velho, no encontro do Insider. Foi, foi, foi com o Passari, velho. Foi muito massa. Ele falando assim: alguém conhece o Luiz Passari? Luiz Passari é um japonês. Conhece? Massa. Aí, o Passari tava lá no evento do Insider. E o Érico falando assim, gente, acreditem, cara, essa parada de 6-7 é possível, não só 6-7, a faixa preta. Por exemplo, cara, eu quero dar um case pra vocês aqui, que é o Luiz Passari. Tá aí, Passari? O Passari levantou assim, ó, estufou o peito, levantou a mão, olhou pra turma assim.
Olha lá no pescoço do passarinho a faixa preta. Ele assim, com a faixa preta, sim. Agora, olha bem pra ele. Mas olha bem. E fez a galera olhar. Vê se ele tem cara de alguém que tem sucesso. Mano, se até o passarinho nessas condições, velho, tem a faixa. O bicho vai só puxando no meio da galera, assim. Olha isso. Essa estatura conseguiu, tu consegue também. Aí depois ele repetiu isso comigo a vida inteira, né? Ele herdou a piada e veio fazendo. Aí a gente vai passando a bola. Então, se até fulano consegue, com ladeira, não, o Érico, velho, porra, pra fazer fofoca, bullying, é o Érico mesmo. Tu quiser falar um negócio, ó, não pode, você quer espalhar um negócio no mundo, você fala assim, Érico, deixa eu te contar um segredo. Pronto, já era. Pô, o bicho passou no mundo paralelo, velho, quando eu fiquei trancado de cueca pra fora do hotel. Você sabe dessa história, né? Ninguém tava no mundo paralelo. Essa foi. Cara, tá na live, galera da live, eu vou contar. Se todo mundo paralelo. Olha a treta que rolou uma vez. A gente sai de um evento do mundo paralelo e o Thiago começa a bater na porta do meu quarto, falando: Cara, vamos beber, vamos sair pra beber, vamos ter que. E, cara, eu não ia, porque eu ia viajar no outro dia, já tava namorando, já tava na vida calma, já tava de boa. Aí eu tava com fone de ouvido, tava conversando com a Flávia no telefone e me preparando para ir tomar banho. Em outras palavras, me preparando para tomar banho, eu tava só de cueca esperando desligar o telefone para tomar banho. Aí o Thiago batendo na porta. Aí eu ameacei o Thiago. Falei, Thiago, se tu não sair, não parar de bater, eu vou abrir a porta, você vai me ver só de cueca e é uma visão que você não quer ter. Aí ele, porra, continuou batendo. Eu falei assim, Thiago, se você não parar de bater, eu vou abrir a porta e vou te dar um abraço de cueca. Vai ser pior. E vou me esfregar em tu ainda. Você não quer isso? Aí ele não parou de bater. Eu cumpri com a minha promessa. Abri a porta. Que eu fui abraçar ele, ele correu. Eu dei 3 passinhos pra frente. A porta do meu quarto veio e fechou, velho. E tá eu no corredor do hotel, trancado, velho. Só de cueca. Aí o Thiago pega o celular, começa a filmar, começa a fazer live, começa a cair no chão, dar risada, dar tapa. Aí os americanos começam tudo a abrir a porta, assim. Aí eu vejo um corredor cheio de cabeça olhando. Aí eu saí correndo naquele corredor, entrei na saída de emergência. Aí o Thiago vem me filmando. E cara, essa saga durou uns 40 minutos. Aí eu falei, Thiago, vai lá agora na recepção, pega uma nova chave pra mim, brother. Aí ele foi lá, aí o Thiago bêbado, sem saber falar inglês direito. A mulher não confiou, não. Falou, cara, eu só posso entregar a chave pro próprio hóspede. O Thiago, então vai lá entregar pra ele. Aí a mulher foi, velho, entregou a chave pra mim, assim, virando a cara pra não. Cara, foi tenso. Foi muito ruim, cara. Sonhar e depois entrei e tem registro de tudo. Isso tem, felizmente, isso tem vídeo. Mas, enfim. É, Se até eu conseguir entregar um high ticket, tu pode entregar essas paradas. Entrei num loop aqui agora, né? A gente vai entrando. Foi fono, foi fono, foi fono, foi fono. Contei essa história aqui, desfoquei do meu recap. Então, aí você contrata as pessoas que são capazes de executar uma entregável específica, um estilo Passari, um estilo Lorival da vida, se bem treinado, os caras vão ter sucesso ainda. Você começa capacitando uma pessoa para executar pelo menos uma entregável. Você pode também adicionar entregáveis de habilidades complementares, que não depende do conhecimento do expert, que é tipo assim, cara, um design, automações, anúncio, edição de vídeo. Aí você vai ver, depende do seu nicho, tá? Isso aqui eu falei que quase todo mundo vai usar mais ou menos isso aqui, mas aí de acordo com você, você vê quais são as habilidades complementares que você pode ter para as pessoas. Às vezes, por exemplo, assim, quando é programa de emagrecimento, quais são os atividades complementares que você coloca? Você pode colocar um psicólogo, você pode colocar um nutricionista, você pode colocar um personal, você pode colocar um fisioterapeuta, porque às vezes o cara lidar com lesão. Então tem muitos, por exemplo, o Vitor Gens, que ensina pilotagem virtual. Ele tem um cara que, tipo, mecânico virtual, que é um cara que manja de configuração dos videogames. Aí ele tem o piloto, que é o cara que treina. Aí ele tem um designer, que é o cara que faz as artes do carro.
Então você vai ver aquilo que mais encaixa para você. E aí, feito isso, você vai fazer o quê? Cara, treinou as pessoas, começou a colocar para as entregáveis, você vai acompanhar o desempenho dos mentores e resultado dos clientes. O desempenho dos mentores você controla como? Depois que o cliente consome uma entregável, o suporte envia uma mensagem pedindo NPS. O NPS, você fala assim. E resultado dos clientes, toda solicitação de entregável deve ser feita através de um formulário. E uma pergunta obrigatória, você pergunta qual que é o resultado dentro do programa. Simples assim. Aí você consegue acompanhar essas coisas. Feito isso, você vai passar por um processo de aprendizagem e evolução constante. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, diário de mentor, que todos os mentores, após um call, ele manda um áudio lá falando como é que foi essa parada. A gente tem relatório pré-sessão. Então, antes de cada sessão, o mentor recebe no e-mail dele um relatório de uma IA, já falando mais ou menos o que que é para ele fazer, o que que não é. Aí depois a gente tem um relatório pós-sessão, que é a minha IA vai lá, eu não tenho as paradas, que tem que comentar 10 minutos, tem que falar isso, tem que explicar tal coisa, tem a metodologia. Eu tenho uma ferramenta de IA depois que vai lá e avalia. Cara, ó, a introdução foi boa, mas a recomendação não foi muito clara. Isso aqui pode melhorar. Pô, aqui tu pisou na bola. Então a gente avalia também a questão da condução das pessoas através do relatório pós-call. Mas isso aqui, essas implementações de ferramentas, essa questão de melhoria, a gente vai fazendo de acordo com o tempo. E outra coisa. Hoje a gente tem treinamento semanal. Cara, toda santa semana tem treinamento de mentores. Então eu não dou um treinamento a conduz entregáveis e esqueça, galera. Não, cara, toda semana a gente faz um zoom. Cara, ó, essa entregável tá funcionando. Cara, as pessoas estão tendo essa dificuldade. Ó, tá acontecendo isso aqui. Então você tá em touch point com as pessoas sempre. Então, cara, isso aqui aí interessante, né? É, hoje, quando eu falei com a Mari Tortella, passou meio que um filme na cabeça. Que, cara, ela passou na primeira turma. Eu fiz aquele primeiro diagnóstico cagado. Hoje, eu mostrei a agenda do FHT, a gente estava acontecendo, tipo assim, sei lá, umas 8 sessões, umas 8 análises. Hoje eu tava, tipo, me preparando para fazer a live. E tem mentores entregando e a galera não só entregando, arrebentando. A parada do Bento ali não é brincadeira, não. Você vê os NPS, meu irmão, tava vendo hoje, inclusive. Porra, é sinistro. Então é o processo do quê? De você, cara, ter instruções detalhadas pra galera fazer. E você pega alguém capaz de executar, que até um caboclo desse aí com essa cara consegue fazer, e bem, não é só fazer não, fazer bem, porra, aí é massa. Então, é assim que você estrutura uma equipe capaz de entregar o high ticket, senhoras e senhores. E chegou o momento do fim. Falei mais que o papagaio do rei hoje de novo, né? Então, agora, hora do NPS. Agora é o seguinte, para vocês que querem ter acesso ao mapinha mental da aula, é só responder a pesquisa da live, tá bom? Então, na pesquisa da live, você vai responder o que que você achou da aula de hoje, se você achou massa, e no final da live, você pode, da pesquisa, você tem acesso ao mapa mental. Beleza? Então, deixando aqui o NPS para vocês. E, meu, muito obrigado pela presença de todos vocês de novo, novamente, mais uma vez. Valeu, galera. Foi um prazer. Até terça-feira que vem. Ai, Dani, eu não peguei, esqueci da caneca. Eu vou pegar, desculpa. Na próxima é certeza que eu pego a do Harry Potter. Pode ficar tranquilo, que hoje nem bebi nada aqui, mas tá aqui na minha casa. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Aí eu vou deixar aqui aberto um pouco para vocês responderem o NPS, tá bom? Que quando fechar não tem acesso ao mapa mental mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.